Bom, pessoal, a gente conversou sobre a importância dos motores elétricos, né, no nosso dia a dia. Vimos que quando a gente vai trabalhar na indústria, né, a grande maior parte das cargas são motores elétricos. E os principais tipos de motores elétricos utilizados na indústria são os motores de indução. Então, essa parte da disciplina aqui a gente vai focar em como a gente deve fazer ou proceder para poder dimensionar a partida de um motor elétrico de indução, tá? Lembrando também que na grande parte dos casos, na grande maioria dos casos, são motores trifásicos, tá? Então, se eu pego um pedaço de uma fábrica, né, de um setor, por exemplo, numa indústria de açúcar e álcool, pego a destilaria, eu vou ter diversos motores ali acionando diversas cargas, né? Então, eu vou ter acionamento de exaustores, de bombas hidráulicas, de ventiladores, várias cargas, esteiras transportadoras, né? E cada uma delas tem um motor que eu preciso acionar. Quando eu agrupo todos esses acionamentos dentro de um painel elétrico, a gente fala que esse painel elétrico tem o nome de CCM, que é Centro de Comando de Motores. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é ver como faz para fazer cada tipo de partida de motor, e normalmente essas partidas são agrupadas num CCM. Bom, primeira coisa importante para a gente saber que existem vários tipos de cargas elétricas, né? Então, existem as cargas resistivas, por exemplo, a resistência de um chuveiro, um forno, até uma lâmpada incandescente, tá? Quando eu vou acionar cargas resistivas, ele dá um pico de corrente, mas por um tempo muito curto, tá? Então, basicamente, se eu tenho uma, um, um resistor, né, uma carga resistiva para aquecimento, que a corrente nominal dela é 10 amperes, a hora que eu mando ligar, coloco para ligar, ela dá um pico por um tempo muito pequeno e depois ela vai ficar naqueles 20 amperes, tá? É, Quando eu trabalho com cargas indutivas, que é o caso de motores elétricos, né, isso não acontece. Quando eu vou fazer a partida do motor elétrico, ele vai ter um pico de corrente, que é mais ou menos aí de 5 a 7 vezes a corrente nominal dele. E aí esse pico de corrente ele é mais duradouro, né? Então ele vai durar aí por 1, 2, 5, 10, 20 segundos, tá? E esse tempo que demora esse pico de corrente é de acordo com a carga. Então, quando você tem uma carga muito leve, dá um pico de corrente aí de 1, 2, 3, 4, 5 segundos, e quando o motor entra na velocidade nominal dele, a corrente cai para a corrente nominal dele, né? Então, se o pico na partida foi um motor de 10 amperes, foi 70 amperes, depois de algum tempo ele vai ficar nos 10 amperes, que é a corrente nominal dele. Quando eu tenho uma carga muito pesada, né, por exemplo, eu pego uma centrífuga, né, que eu coloco muita carga no eixo do motor, ligo o motor, ele demora até entrar na rotação nominal dele, né, demora 20, 30 segundos. O que acontece é que esse pico de corrente, ele fica alto, né, para poder dar mais torque para o motor, para ele gerar até entrar no nominal dele, tá? Também, se eu pegar, por exemplo, cargas capacitivas, né, no caso de banco de capacitor, ele também tem um pico de corrente muito grande, tá? Aqui tem o número aí de 60 vezes a corrente nominal. Então, se é um capacitor de 1 ampere, ele vai para 60 amperes no pico de corrente, mas de novo, por um tempo muito pequeno, depois ele já entra na corrente nominal dele, tá? Cada um tem os seus problemas, né, aqui, mas quando a gente pensa em carga indutiva, motores elétricos, a gente vai pensar então nesse pico de corrente aí de umas 5 a 7 vezes a corrente nominal. Então, o primeiro conceito que a gente introduz é o conceito de categoria de emprego. O que é esse conceito, tá? Ele é definido pelo tipo de carga que você vai acionar, tá? Então, se ela for uma carga resistiva, uma resistência, ela vai em corrente alternada, ela vai ser do tipo AC1, certo? Na maioria dos casos que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com a categoria de motor com motor em curto-circuito gaiola, né, que são os motores de indução aqui. Nesse caso, a gente vai trabalhar mais com a categoria C3, e é uma coisa bem interessante que quando você tem a mesma carga ali, né, o mesmo motor de indução, só que além de ligar ele, você precisa ficar toda hora
ligando, desligando, ligando, desligando e invertendo até o sentido de rotação, por exemplo, você pega aqueles guindastes, né, aquelas pontes rolantes, que a gente precisa posicionar alguma carga, então liga o motor para um lado, depois liga para o outro, o que acontece é que toda hora a corrente está muito elevada, né, está toda hora partindo o motor. Nesse caso tem outra categoria de emprego que é a C4. E a outra carga que eu posso destacar aqui, além das lâmpadas, né, de gás fluorescente, a gente também tem aqui os bancos de capacitores. Então, quando na minha indústria eu tenho um fator de potência muito baixo e eu preciso ajustar o fator de potência dela, eu coloco o banco de capacitores. Para banco de capacitores é uma categoria também específica que é a C6B. Da mesma maneira, para a corrente contínua a gente tem as categorias de emprego. Basicamente eu destaco aqui a DC1, que é para cargas resistivas ou com uma indutividade muito pequena, e a DC3, que é para também alguns tipos de motores aí, certo? Então esse é o primeiro conceito que a gente vai ter na parte de acionamentos, que é a categoria de emprego. Ele pode ser alternado contíguo ou corrente contínua, e tem lá C1, C2, C3 até a C6B, de DC1 até DC6, certo? Bom, então o que eu preciso fazer para poder acionar um motor elétrico, né? Um motor de indução. A gente vai perceber que uma coisa que é necessário são quatro tipos de componentes possíveis, tá? A gente vai ter os componentes de comando, que é que vai mandar o sinal ou comando para aquele motor realmente partir ou não. Então, em painéis mais antigos, né, até hoje também a gente tem bastante, são os botões de comando. Eu aperto um botão, ele manda uma tensão ali pro acionamento e ele liga o motor. E também eu posso também ter a saída de um controlador lógico programável, ou de um Arduino, de um ESP, né? Então, eu pego uma saída digital de um CLP e mando para ele ligar o motor. Normalmente eu vou usar isso quando eu tenho processos automatizados, certo? Um outro componente muito importante, talvez mais importante aqui, é o componente de manobra, tá? O componente de manobra é o que vai ser responsável por realmente chavear a energia elétrica para aquele motor, tá? Então a gente vai perceber, a gente vai estudar alguns componentes de manobra aqui na disciplina. Alguns que eu posso destacar são contatores de potência e soft starters, tá? Então, no caso do contator, por exemplo, aqui, eu tenho o desenho dele aqui, né? Normalmente com o motor trifásico, eu vou ter aqui basicamente 3 interruptores preparados para suportar esse pico de corrente. E eu vou ter uma bobina para poder receber o comando. Então, por exemplo, quando o botão de comando, eu aperto o botão de comando, ele vai jogar uma tensão, vai passar uma corrente por essa bobina aqui. Essa bobina vai formar um campo magnético e vai atracar os 3 interruptores que vai fazer ligar o motor, que vai manobrar a energia elétrica para dentro do motor, certo? Mas além de manobrar o motor, uma outra coisa muito importante que eu também tenho são os componentes de proteção, tá? Então a gente vai estudar um pouco mais a fundo aqui, mas basicamente você precisa proteger o motor contra o quê? Tá? Precisa proteger o motor contra choques, contra água, etc. Precisa, tá? Mas o principal basicamente é proteger contra curto-circuito. Então, se por acaso eu vim nas 3 fases do motor aqui e caiu uma chave de fenda e liga fase com fase, vai provocar um curto-circuito. Vou precisar de um componente para proteger o curto-circuito, tá? Que no caso aqui a gente indicou aqui o fusível e o disjuntor, que são responsáveis por proteger o motor contra curto-circuito. E também tem uma outra falha que pode acontecer, quando, por exemplo, eu tenho lá minha centrífuga, que eu vou separar lá um líquido do sólido num recipiente, né? Então eu vou ter lá, eu coloco o material lá dentro e eu ligo aquele motor. Se eu colocar a carga para que ele for dimensionado, por exemplo, a minha centrífuga é de 100 kg, coloco 100 kg, está tudo ok. Mas, se o operador vai lá e coloca 200 kg, o que vai acontecer é que tem uma carga maior do que ela foi projetada no motor. Então, o torque que o motor vai fazer para poder rodar aquela carga é insuficiente. O que acontece nesse caso é que o motor começa a solicitar uma corrente maior do circuito
Só que ele não foi projetado para ter aquela corrente mais elevada. Ele pode ser danificado. Isso é chamado sobrecarga. Então, se eu coloquei uma carga no meu motor maior do que ele suporta, depois de um certo tempo, tá? Isso não é instantâneo, ele vai entrar em sobrecarga. Para proteger o motor de sobrecarga, eu posso usar um relé de sobrecarga, que é o nome correto dele, o pessoal também chama muito de relé bimetálico. E também os próprios disjuntores hoje já faz a proteção de alguns disjuntores, né? O disjuntor motor, por exemplo, ele já faz a proteção tanto de curto-circuito como para sobrecarga. Qual que é a diferença, né? O curto-circuito ele vai ser instantâneo e a sobrecarga ele vai levar um tempo até desligar. Então essas duas são as mais importantes. Além dessas, a gente pode colocar outras proteções e a gente vai usar relé de supervisão para fazer isso, tá? Então eu quero, por exemplo, proteger o motor para quando tiver uma sobretensão ou uma subtensão. Né? Eu coloco um relé de supervisão, ele vai ficar monitorando. Se tiver uma sobretensão ou subtensão, ele vai desligar o motor. Ou também tem um relé chamado relé falta de fase, né? Então, um motor trifásico. Se por algum motivo soltou uma fase, o que vai acontecer é que o motor tenta compensar com as outras duas fases, né? Então, colocando um relé de supervisão de falta de fase, a hora que perder uma fase, ele vai proteger o motor. Existem vários outros relés de proteção aí, são os principais, tá? Então, esses são os componentes que vão compor a nossa partida, o acionamento de motores elétricos, tá? Outra coisa que a gente vai trabalhar aqui é que vai existir o circuito de potência, que ele realmente vai estar ligado com a parte que vai manobrar a energia e vai fazer o funcionamento do motor, tá? Esse aqui é um circuito monofásico, tá? Então, basicamente aqui eu tenho o desenho das três fases do motor. Esse daqui é a simbologia do disjuntor motor. Essa parte de cima é a proteção de sobrecarga, que é o curto-circuito. E a simbologia do contator para ligar no motor aqui. E normalmente aqui na potência, então eu vou ter correntes mais elevadas, né? De 1 ampere, 10 amperes, 100 amperes, 500 amperes, tá? E a tensão aqui normalmente também é um pouco elevada, tá? Então vai ser tensão de 220 volts, 380 volts, 440 volts, até 690 volts aí, tá? Já no circuito de comando, ele só vai servir para eu mandar o sinal para partir o motor. Então, por exemplo, aqui eu tenho o desenho, né, de um botão, liga e desliga, tá? O que eu chamo a atenção aqui é o desenho do contato dele, né? Esse contato aqui do botão liga é o contato normalmente aberto. Então, quando não estou com o botão apertado, ele está aberto. Quando eu aperto ele, eu ligo aquele circuito, né? E aqui tem o desenho de num contato tipo normalmente fechado, que é o NF. Então, se eu não estiver apertando o botão, ele está fechado aquela parte do circuito. Se eu apertar, ele vai abrir, tá? Então, aqui eu vou ter o desenho de como eu vou comandar aquela partida, tá certo? Normalmente aqui as tensões e correntes são menores, tá? Então, a corrente aqui vai ser na faixa de miliamperes, tá? Bem pequena. E as tensões aqui vão ser, que está sendo muito utilizada ultimamente, é 24 volts corrente contínua, mas ainda também tem muito 110 volts ou até 220 volts, tá? Tem uns temas aí da NR10, que é a norma regulamentadora dessa área de elétrica, que ele até cita essas questões de tensões, não é o caso aqui agora, mas normalmente são tensões inferiores quando comparado a partir de potência. Então a gente vai basicamente apresentar esses dois tipos de circuito. O principal foco mesmo é o circuito de potência, como eu faço o acionamento do motor em si, certo? Bom, então relembrando um pouquinho aqui para deixar claro, quando eu vou fazer o acionamento do motor elétrico, eu vou ter um pico de corrente. Então, na hora que eu ligar o motor, se esse N é minha corrente nominal, ele vai partir aqui do zero, né? Vai ter um pico de corrente, vai ficar esse pico por um tempo, que pode ser 5, 10, 20, 30 segundos, até o motor entrar na corrente nominal dele. E nesse momento ele vai estar na velocidade nominal dele, certo? Esse que é o desenho, então, no tempo da corrente aí. Em relação ao curto-circuito, a gente já conversou que a gente precisa de um componente para proteger contra curto-circuito, tá? Uma coisa interessante de saber aí, tá?
esse disjuntor aqui, o fusível que está protegendo contra o curto-circuito, ele tem uma característica importante de, além dele suportar aquela corrente nominal do motor, né, ele tem uma capacidade que ele consegue desligar o curto-circuito, tá? Então, quando tiver corrente nominal, ele suporta a passagem de corrente normal. Quando tem um curto-circuito, que é muito alto, ele vai cortar a passagem da corrente, tá? E quando dá um curto-circuito, qual a corrente que passa por ele, né? Isso varia de acordo com algumas condições. Por exemplo, a potência do transformador. Então, se você está na rua da sua casa aqui, né, no poste tem um transformador, e você vai lá e dá um curto-circuito, uma tomada na sua casa, né? Você ligou fase com fase, dá o curto-circuito, a corrente ali vai ser a máxima que aquele transformador consegue mandar naquele ponto, tá? Então, só para ter uma ordem de grandeza, na nossa casa aí normalmente vai ter um curto-circuito de no máximo 1000 amperes, 500 amperes. É bastante? É bastante, tá? Mas quando a gente pega aquele disjuntorzinho branco, né, que está protegendo os circuitos da nossa casa, aquele disjuntor, ele pode ter a corrente nominal lá de 16 amperes, né, para poder alimentar o chuveiro ou as tomadas da sua casa, e o nível de interrupção dele, o que ele consegue desarmar é até 5Ka. O que é 5Ka? 5K é de 1000 amperes. Ele consegue desarmar até 5000 amperes. E eu não estou falando que ele vai desligar a partir de 5000 amperes, tá? Ele vai ter a curva característica dele, que quando passar lá por volta de 10 vezes a nominal, então se ele é de 16, a partir de 160, tem uma faixa de tolerância ali, tá? Ele vai desarmar. Então, por exemplo, vamos colocar 10 vezes, né? Se o motor é de 10 amperes, se ele suporta 10 vezes a nominal, ele considera curto-circuito, 100 amperes ele vai desligar, e aí até 5000 ele consegue desligar. O que acontece se, por exemplo, eu pegar esse mesmo mini disjuntor e colocar numa indústria papeleira, que o transformador lá tem uma potência muito mais alta? Quando tem um curto-circuito, não vai passar 500 mil amperes, vai passar 10 mil amperes, 20 mil amperes. Então, se eu colocar um disjuntorzinho daquele ali, que suporta 5Ka, o nível de interrupção dele é de 5Ka, e passar 20 mil amperes, não dá para saber o que vai acontecer, mas ele não vai conseguir desligar o curto-circuito, então pode ser que ele estoure, queime, vai danificar o seu circuito, tá? Então não deveria ser usado. E para questões de conhecimento, tá? Outras coisas que mudam também do valor do curto-circuito, né? É a distância do transformador até a carga. Então, quanto mais longe tiver o transformador, menor vai ser o curto-circuito por causa das perdas do cabo. A bitola do cabo influencia a maneira que você instala o cabo, se for aéreo, se for por duto, se for subterrâneo. Tem vários fatores que vão influenciar isso. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que o disjuntor, ele tem que fazer com que a corrente flua normalmente quando tiver tudo ok, e quando tem um curto-circuito ele vai desarmar, só que ele não consegue desarmar infinito, ele tem um certo valor. E obviamente, né, se eu colocar aqui um disjuntor de 10Ka em comparação com com um disjuntor de 50Ka, o disjuntor de 50Ka vai conseguir desarmar até 50 mil, o de 10Ka só até 10 mil, mas muito provavelmente o disjuntor de 10Ka ele é mais barato que 50Ka. Então o que a gente precisa fazer é colocar o disjuntor certo para aquela aplicação certa. Um outro tema muito importante aqui, né, um outro conceito importante que a gente vai ter é a classe de disparo. A classe de disparo ela está ligada com a proteção de sobrecarga do motor, tá? Então o que vai acontecer? Se por acaso eu projetei meu motor para uma certa carga, na hora de partir o motor, eu coloquei uma carga maior do que eu deveria, tá? O que vai acontecer quando eu ligar o motor, ele vai dar aquele pico de partida normal, e numa condição normal, depois de um tempo, ele vai entrar na corrente nominal dele. Se eu colocar uma carga superior, o que vai acontecer quando eu ligar o motor? Ele vai dar o pico de corrente normal, só que ele não vai conseguir abaixar a corrente, né? Porque eu tenho uma carga maior do que ele suporta ali. Se aquela corrente elevada ficar por muito tempo no motor,
ele vai começar a esquentar, vai começar a derreter ali as isolações e vai queimar o motor, né? Isso vai danificar o motor, né? O famoso queimou o motor ali. Então, depois de quanto tempo que eu preciso desligar o motor? Tá? Esse tempo de desligar vai depender basicamente da corrente que está passando. Tá? Então, por exemplo, se estiver passando 10 vezes a corrente nominal do motor, ele vai desligar num certo tempo curto. Se for só 3 vezes a nominal do motor, ele vai demorar mais para desligar. Se for uma vez e meia, 50% a mais, também vai ser uma sobrecarga, né? Tá 50% a mais, só que ele vai demorar mais tempo para desligar ainda, tá? Então, uma coisa que vai mudar é o quanto de corrente está passando por motor, e a outra coisa que vai mudar é a curva que ele está utilizando, que é a classe de disparo dele, tá? Então, a gente tem algumas curvas aqui. Tem a classe 5, classe 10, classe 15, classe 20, classe 30. Vamos dar uma olhadinha na classe 10, que normalmente é a mais utilizada, tá? Então, ó, se eu analiso a classe 10, o que você vai perceber aqui, né? Que quando o motor estiver passando, por exemplo, 6 vezes a nominal dele, quanto tempo ele demora para desligar? A gente vem aqui na curva e vê, ó, que por volta de uns 5 segundos, ele vai desligar, tá? Mas, se tiver uma corrente de 2 vezes a nominal, 6 vezes a nominal, essa aqui que é a classe 10, né, a curva azul, ele vai demorar por volta 10 segundos para desligar. Se estiver passando menos corrente, por exemplo, 2 vezes a nominal, vai demorar mais ou menos tempo. Ué, se tiver menos corrente, ele vai demorar mais tempo para desligar, certo? Então, você olha aqui na curva, 2 vezes a nominal, ele vai demorar 4. O que é esse 4 aqui? Ó? Esse 4 aqui é 4 vezes 10 a primeira aqui. Então, aqui seria 40 segundos, aqui 60, aqui 100, 200, 400 e assim por diante. É uma escala logarítmica aqui desse lado, né? Então, 2 vezes a nominal, ele vai demorar 40 segundos, um pouco mais ali para desligar, certo? E se passar, por exemplo, 1 vez a nominal? Ué, 1 vez a nominal, que é esse ponto aqui, nunca desliga. E não tem que desligar mesmo, né? Então, quando está passando a corrente nominal do motor, ele nunca vai desligar. Se passar uma corrente mais elevada, ele vai demorar um tempo, que depende da curva, tá? Uma coisa que acontece também é que existe uma folga aqui, né? Nessas curvas. Então, essa folga aqui é de 15%, tá? Teoricamente, se você colocar 1,15%, também ele não desliga, tá? Mas se passar 15% a mais, eu vou danificar o motor? Provavelmente não, porque os motores normalmente têm um item chamado que é fator de serviço, que ele também suporta uma faixa um pouco maior de corrente, tá? Então, isso já é conversado, né, normatizado, então essa folga de 15% aqui é para evitar desligar o motor sem ter necessidade, certo? Então, o que é interessante saber? De proteção de sobrecarga, existem curvas dos motores aqui, e essas curvas são chamadas de classe de disparo, tá? Então, normalmente, quando eu pego uma carga leve, tipo uma bomba hidráulica, eu uso classe 10 mesmo, tá? Só que a gente vai ver, principalmente lá em soft starter, quando eu pego uma centrífuga separadora, né? Aquela que eu falei que demora para poder partir, eu acabo tendo que pegar uma classe maior, tipo uma classe 30. Por que isso, tá? Porque se eu pegar, vamos analisar a classe 30 aqui, tá? 6 vezes a nominal, ele vai demorar aqui um pouco mais de 30 segundos para desarmar. E nesse tipo de carga, ela demora mesmo para partir, tá? Então é natural que ele tenha um tempo de partida maior, tá? Então ela vai esperar mais tempo até esperar o motor partir e aí tá tudo ok. Se por acaso ela não partir depois daqueles 30 segundos que a gente viu ali, demorar 30, 40, 60, 60 segundos, ele vai desligar e vai proteger o motor. E para fechar esse tema aqui de sobrecarga, uma outra coisa que pode acontecer também é o motor já está ligado, né? Teve a partida do motor e no meio do processo eu começo a aumentar a carga do motor. Da mesma maneira, se eu aumentei a carga no meio do processo, a corrente vai aumentando. Se eu colocar uma sobrecarga no processo, a corrente pode aumentar ali para uma vez, 5, 2 vezes, 3 vezes a nominal, e aí a sobrecarga também protege o motor. Então isso é tanto para a partida
como para o funcionamento normal do motor também. Bom, aqui tá os detalhes aqui das partidas, né? Então, por exemplo, se eu pego uma carga classe 10 e eu considerar aqui 7,2 vezes a corrente nominal de partida, né? O que vai acontecer com o tempo de disparo aí vai ser entre 4 e 10 segundos. Por que tem essa faixa aqui, tá? Na verdade, quando a gente volta para essas curvas, ela também tem uma tolerância dentro delas aqui, tá? Então, pode ser que ele desarme dentro de uma faixa, mas independente de quando ele desarme naquela faixa ali, eu vou conseguir proteger o motor. Certo? Bom, gente, uma das últimas conceitos, então, nessa primeira parte de acionamento de motores, tem a ver com um tema que chama coordenação de proteção, tá? O que é isso? Quando você monta uma partida de motor, então vou colocar, por exemplo, lá, um disjuntor motor e um contator, né? O disjuntor motor para proteger contra curto-circuito e sobrecarga e o contator para manobrar o motor, eu devo testar essa partida que você fez, né? Então eu vou testar aquele disjuntor e aquele contator. São feitos vários testes segundo a norma, tá? E se naqueles vários testes, né, do sobrecarga, curto-circuito, pior caso, curto-circuito trifásico, tá? Numa coordenação tipo 1, eu tenho que desligar o motor, proteger o motor, tá? Desligar o funcionamento dele, e eu também não posso ter risco para as pessoas. Se isso acontecer, eu falo que eu tenho uma coordenação tipo 1, tá? Porém, uma coordenação tipo 1 pode ser que dê um curto-circuito tão elevado que eu posso ter danificado o contator, por exemplo, né? Ou eu posso, por exemplo, danificar o meu disjuntor. Eu ter que trocar mesmo disjuntor ou contator, tá? Isso, mesmo assim, é coordenação tipo 1, porque eu desliguei a partida, protegi o motor e as pessoas. Quando eu coloco lá um disjuntor, motor e contator e vou fazer os testes, para ser coordenação tipo 2, além de desligar o motor, o motor, né? Proteger aquele motor, não danificar o motor, não proteger as pessoas também, né? Não ter isso para as pessoas. E além disso, eu garantir que nem o item do acionamento se queime, se danifique, né? Então, se é um disjuntor motor, depois que eu der o curto-circuito, eu basicamente vou lá, tiro o curto-circuito, né? Caiu a chave de fenda lá, tiro ele. Ligo de novo o meu disjuntor, a partida tem que estar funcionando, tá? Isso é coordenação tipo 2. Então, o que acontece? O lado bom de eu colocar a coordenação tipo 2 é que, num pior caso de curto-circuito trifásico, eu consigo ir lá, tirar esse curto-circuito, religar e a máquina continua funcionando. Na tipo 1, eu protejo o motor, protejo as pessoas, tudo certo, mas pode acontecer que ela não volte a funcionar, que eu tenho que fazer uma manutenção, né? Então, qual que é melhor? Tipo 1 ou tipo 2? Depende, tá? A tipo 2 é bom porque numa indústria eu vou ter um tempo de parada de máquina reduzida, porque se deu curto-circuito, eu fui lá, tiro o problema, eu ligo de novo, tá funcionando de novo, tá? Isso pode ter um custo muito caro. Só que a coordenação tipo 2, os componentes dela normalmente são mais caros do que a coordenação tipo 1. Então, numa indústria, pode ser que eu esteja disposto a pagar mais para ter uma partida de coordenação tipo 2, para garantir que se tiver algum problema, eu coloco minha fábrica para funcionar mais rapidamente e tenho menos perdas ali. Isso compense. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo partida de uma bomba da caixa d'água de um prédio, normalmente eu tenho duas bombas, tá? Para ficar, liga uma, depois liga a outra, liga uma, depois liga a outra. Pô, nesse caso, talvez não precisa colocar tipo 2, né? Pode ser tipo 1. Por quê? Se por acaso uma delas der um curto-circuito lá e eu salvei o motor, não teve isso para as pessoas, só que eu queimei o contator, eu posso ir utilizando a outra até eu ir lá comprar outro contator e fazer a troca. Tá? Se isso não vai ter uma perda muito grande, talvez seja melhor eu colocar tipo 1, porque o custo dela é mais barato. Tá? Mas isso que são os conceitos de coordenação tipo 1, tipo 2. Bom, eu vou terminar essa primeira parte aqui meio cansativa dos conceitos e em seguida a gente vai começar a entender então como eu faço esses diversos tipos de partida, tá certo? Até mais.